Sustentação, arrasto, consumo de combustível, centro de gravidade e aquilo que é a maior mentira do curso de piloto privado. Tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. Antes de começar a falar dos assuntos do vídeo de hoje, deixa eu falar para vocês um pouquinho do Thomas. O Thomas é um menino filho de um amigo nosso que precisa tomar um remédio que é o remédio mais caro do mundo. Ele sofre de uma síndrome chamada AMI, do tipo 2. E ele precisa tomar esse remédio antes de completar 2 anos de idade. Falta pouco tempo para isso, então a gente está pedindo muito a colaboração de quem puder ajudar com absolutamente qualquer valor. Todos os dados são aqui, isso daqui não é uma conta minha, isso daqui é assunto sério. Por favor, é direto para o Thomas na conta dele, para que a gente possa ajudar esse garoto a receber esse remédio antes dos 2 anos de idade. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos agora para o vídeo. O que nós vamos falar no vídeo de hoje diz respeito àquilo que eu considero a maior mentira do curso de piloto privado. E em cima disso eu vou desenvolver alguns outros assuntos. Então, como eu tenho certeza que vocês vão gostar, por favor, já dá o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. No começo eu tinha prometido lançar vídeos sempre aos sábados, contudo o canal está dando um pouco mais de trabalho do que eu imaginava. Então vocês me perdoem por esses vídeos lançados de forma um pouco errática nos últimos tempos. Eu prometo que vou tentar devolver a regularidade do canal. De qualquer forma, vamos ao assunto do vídeo de hoje. E para começar, eu vou trazer aqui para a tela o nosso Cessna. Esse Cessninha aqui vai mostrar aquilo que nós vamos aprender no curso de piloto privado. Vocês vão ver que esse Cessna ele tem um determinado peso. E em voo reto, nivelado, esse peso é igual à sustentação, para que o avião não suba nem desça. Bom, ainda que isso seja válido para o curso de piloto privado, isso é uma enorme mentira. E ela começa a cair por terra agora. A gente diz que a sustentação ela é concentrada no centro de pressão da asa. E o peso ele é concentrado no centro de gravidade. Também no curso de piloto privado você deve ter visto que o centro de gravidade está sempre à frente do centro de pressão. Pois se nós agora ajustarmos aqui essas forças, sustentação e peso, nos seus devidos lugares, vocês vão ver que alguma coisa não fecha. Eu tenho uma força levantando o avião que está um pouco para trás e uma força baixando o avião que está um pouco para frente. Como essas duas forças estão desalinhadas, é absolutamente natural que se eu deixar somente essas duas por aqui, esse avião vai dar um flip, uma capotada para frente. Para que isso não aconteça, nós precisamos achar uma forma de equilibrar essa gangorra. Pois bem, eu costumo fazer a seguinte brincadeira. Eu pergunto, quantas asas tem esse monoplano? A pergunta parece meio idiota, afinal a resposta está na própria pergunta. Se é um monoplano, tem apenas um par de asas. Na verdade, ele tem 2. O outro costuma ser solenemente ignorado. Onde é que está esse outro par de asas? Ele é o estabilizador horizontal do avião. Na parte mais traseira desse estabilizador horizontal nós temos o profundor. E por que esse outro par de asas é tão fundamental? Justamente para equilibrar essa gangorra. Só que esse par de asas aqui, ele não faz sustentação para cima, ele faz sustentação para baixo, para que eu possa colocar essa gangorra em equilíbrio. Mas observem agora o seguinte, eu tenho um novo centro de pressão, eu tenho uma sustentação sendo gerada para baixo, afinal essa asa está de ponta cabeça. E eu quero saber agora quantos vetores eu tenho apontando para baixo. 2. O peso e mais essa sustentação negativa. Quantos vetores eu tenho apontando para cima? Apenas 1, a sustentação gerada na asa. Então eu pergunto, para que esse avião não comece a acelerar uma descida, para que ele se mantenha em um voo nivelado, a sustentação tem que ser exatamente igual a quanto? Não é somente igual ao peso, mas a soma do peso com essa sustentação negativa. Então observe que a sustentação ela é maior do que o peso. E o que tem de problema aqui? Agora eu vou começar a desenvolver outros assuntos.
Imagine que uma aeronave carregada com um determinado peso só foi distribuída a carga de forma diferente desse avião. Eu vou exagerar aqui e vou jogar o centro de gravidade lá para frente, perto do motor. Muda alguma coisa? Sim, muda, porque agora existe uma tendência de nariz para baixo, uma tendência de nose down nesse avião. Como é que isso é equilibrado? É equilibrado fazendo ainda mais força lá no profundor. Essa força no profundor vai ser colocada para baixo, então é como se o peso do avião, e eu vou colocar isso entre aspas, aumentasse. O peso em si não mudou, mas as forças que apontam para baixo aumentaram. E eu preciso de mais sustentação para segurar esse avião voando em voo reto nivelado. Eu tenho mais sustentação com o centro de gravidade mais à frente. Agora eu vou puxar esse centro de gravidade mais para trás. Eu não preciso de tanta força no profundor para compensar essa gangorra. E o que eu tenho agora? Uma sustentação mais baixa, afinal eu tenho um peso aparente também mais baixo. Mas por que é importante eu saber de tudo isso? Porque a sustentação vem acompanhada de um outro fenômeno. A gente conhece esse fenômeno como arrasto. Toda vez que eu tenho uma sustentação maior, eu tenho um arrasto maior no meu avião. Toda vez que eu tenho uma sustentação mais baixa, eu também tenho um arrasto mais baixo no meu avião. E antes que alguém pergunte, por que eu não coloco sustentação e peso exatamente um embaixo do outro? Se a gente lembrar das aulas do piloto privado, isso tudo tem a ver com estabilidade do meu avião. Eu não posso fazer isso. O meu peso, o meu centro de gravidade, tem que estar sempre à frente do centro de pressão. Mas, ideias malucas à parte, vamos voltar a falar do arrasto e da sustentação. Por que a sustentação vem acompanhada de arrasto? Para explicar isso, eu vou colocar aqui dois aviões na tela para gente. Um primeiro avião está voando com uma atitude mais baixa, um segundo avião está voando com uma atitude mais alta. Quando eu tenho um avião voando com uma atitude mais alta para que ele gere mais sustentação, para que ele tenha um ângulo de ataque mais alto em voo nivelado, o que acontece? Acontece que ele expõe uma área maior do seu corpo ao vento relativo. Então eu tenho um aumento do arrasto parasita. Para quem tem um pouco de dificuldade de enxergar, eu faço até uma transposição dessa imagem do corpo do avião para a parte de cima. Vocês podem ver que o corpo do avião aqui é maior, está mais exposto ao ar. E se vocês quiserem uma prova ainda mais aguda disso, na próxima vez que andarem de carro, simplesmente coloquem o braço para fora do carro, mas com a mão de perfil para o vento, como se fosse embandeirada. E simplesmente aumentem o tamanho da área exposta ao ar. Quando vocês girarem a mão, que vocês aumentam o tamanho da área exposta ao ar, vocês vão ver que vocês vão ter que fazer muito mais força para manter o braço nessa posição. Uma outra coisa interessante é que mesmo aumentando a velocidade do avião, sem aumentar o ângulo de ataque, eu também tenho um aumento de arrasto. Por quê? Mais uma vez, pode botar a mão para fora do carro e vocês vão ver que, mesmo a mão parada, à medida que a gente acelera, cada vez mais o nosso braço é forçado para trás. Agora, com relação ao arrasto induzido. O arrasto induzido é todo aquele que é gerado em função de sustentação. Quando aumenta a sustentação na asa, aumenta o arrasto induzido? Sim! Deixa eu mostrar por quê. Se vocês botarem aqui uma asa, vocês vão ver que existem forças distribuídas ao redor de toda essa asa aqui do meu lado. A sustentação, na verdade, não é exatamente como a gente costuma estudar. O que acontece é que eu tenho força tanto para cima quanto para baixo nessa asa. Só que se eu somar todos esses vetores aqui que eu estou apresentando para vocês, um único vetor representando a soma de tudo isso vai ser um vetor no centro de pressão que está levemente inclinado para trás. Veja bem, a gente chama isso de resultante aerodinâmica. Agora, a partir da resultante aerodinâmica, vamos mostrar dois resultados diferentes. Um, que é a decomposição desse vetor na vertical. A gente chama esse novo vetor de sustentação. Outro, que é a decomposição desse vetor na horizontal. A gente chama esse outro vetor de arrasto, mais especificamente o arrasto induzido do nosso avião. Se por um acaso nós acelerarmos o nosso avião e a soma de todos esses vetores aumentar a resultante aerodinâmica, para que aumente a sustentação, outra coisa que está sendo aumentado junto é o arrasto induzido desse avião. Tá legal. Eu expliquei então que, dependendo da posição do centro de gravidade, eu tenho uma necessidade diferente de sustentação e isso gera um arrasto diferente.
Mas isso tem algum impacto na minha operação ou é algo simplesmente bacana de saber das aulas de teoria de voo? Não, tem um impacto muito significativo na minha operação. Segue a minha linha de raciocínio. Dependendo da posição do centro de gravidade, mais dianteiro ou mais traseiro, eu tenho uma necessidade diferente de sustentação, maior ou menor. Dependendo da necessidade de sustentação, eu tenho como resultado mais ou menos arrasto. Dependendo do arrasto que eu tiver, eu tenho como necessidade diferente de tração. E dependendo da tração que eu preciso produzir, eu tenho como resultado um consumo de combustível diferente. Sendo que o menor consumo que eu vou ter é com CG o mais traseiro possível dentro desse envelope. E é essa que deveria ser uma das principais preocupações das pessoas responsáveis pelo carregamento das aeronaves, de colocar o centro de gravidade dentro do limite do envelope, mas sempre na parte mais traseira possível, de maneira a reduzir o consumo do avião. E isso é extremamente significativo. Dê uma olhada num exemplo. Eu trouxe aqui para a tela, então, um voo entre Guarulhos e Manaus para mostrar para vocês essa diferença. Esse voo é um voo de 1.500 milhas e eu calculei ele considerando um payload de 17.500 kg, 186 passageiros. Para fazer esse voo com o CG na parte mais dianteira, eu gastaria entre Guarulhos e Manaus cerca de 8.150 kg. Para fazer ele com o CG colocado na parte mais traseira do envelope, eu gasto 170 kg de combustível a menos. E isso é muita coisa. E tal situação não passou despercebida aos fabricantes. Se vocês olharem aqui um avião como o A330, por exemplo, ele tem tanques de combustível distribuídos na parte central e ao longo das asas, além de um tanque de combustível lá na parte traseira, justamente no estabilizador horizontal. Esse tanque de combustível, inclusive, tem um nome bem interessante, é o Trim Tank. Esse tanque de compensação, na verdade, é um tanque de compensação de atitude, ou de CG. E o que ele faz? Se vocês olharem o gráfico aqui, a linha vermelha está mostrando para vocês como seria o passeio do CG à medida que eu consumo combustível, caso esse tanque não fosse utilizado. Com a utilização desse tanque, a partir de um certo momento, o combustível começa a ser mandado lá para trás para deslocar o centro de gravidade para a parte traseira. E eu consigo fazer a manutenção do centro de gravidade relativamente constante na parte traseira do avião, justamente para aumentar a eficiência no consumo desse combustível. E isso aumenta significativamente a autonomia de um avião como esse. O MD-11, por exemplo, tinha essa mesma situação. O 747-8 tem essa mesma situação, pelo menos na versão de passageiro. E outros aviões da linha Airbus certamente tem também, que eu desconheço nesse momento. Sei apenas da 330. Pessoal, antes de encerrar, mais uma coisa que eu preciso contar para vocês. Tudo isso que eu mostrei aqui tem no livro Aircraft Performance Weight and Balance. E a versão digital segue em promoção, apenas R$ 57,90. Corre lá antes que acabe essa promoção. O link para compra está na descrição do vídeo. Se por um acaso quiser em papel, manda uma mensagem para mim. Tem aqui a forma de entrar em contato comigo também na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrem-se, dá o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas minhas redes sociais. Um abraço para vocês e até a semana que vem.